Também um bom tempo aqui, né? Uma boa história aqui também. Pois é, um bocado. Bom, além de falar o dialeto, né, falar o idioma alemão, o que mais te aproximou dessa comunidade aqui? Que bom. Aproximou. Porque eu sinto que o senhor, ao longo desse tempo todo, dessas décadas, o senhor se transformou naquele verdadeiro médico da família. Eu tratei de várias gerações, já 3 gerações. Aconteceu, por exemplo, que eu fiz parto de uma mulher, depois fiz o parto da filha desta mulher, né? E daí, então, a gente tinha, agora não mais tanto, mas que a medicina mudou um pouco, né? E também não sou mais o único médico aqui, mas naquela época, realmente, a gente tinha uma ligação mais próxima com a população, com os clientes. E esses, até hoje, tem clientes que são fiéis até hoje, que, em primeiro lugar, procuram saber a minha opinião a respeito de um ou do outro caso. Entra amizade nessa questão também. É confiança, né? Agora, doutor, o senhor me contou dias atrás, em off, aliás, dias atrás não, foi o ano passado que o senhor lembrou dessa história, chegou a fazer o parto quando nasceu o nosso atual presidente da Câmara, o Jens Mantal, né? Tanto dele como do irmão dele. Né? O Gerson. Eles moravam aqui perto, né? A uns poucos quilômetros aí em direção a Itopava-Reca. Eu tenho até uma vaga lembrança, porque eu não me lembro se foi o Jens ou o irmão dele. Eu sei que um pesou 5,5 kg. Parto normal. Robusto, é o menino. É um bocado de jeito. Naquela época também não se fazia. Eu também sempre fui muito conservador, apesar de ser cirurgião também, eu sempre fui muito conservador. Sempre procurava resolver, né, clinicamente, quando havia possibilidade. E tanto assim que a minha estatística de cesárea, quando eu fiz um levantamento depois dos primeiros 1000 partos, a incidência de cesárea era 3%. Hoje, tem um hospital em Blumenau, onde a incidência é 100%. Só fazem cesárea, não fazem mais parto normal. Bom, mas hoje em dia se fala muito, inclusive os senhores médicos, da volta ao natural, ao parto. Pois é. Inclusive na Inglaterra, que afinal de contas deveria servir de exemplo para outras coisas também, está se começando a fazer parto em casa. A velha parteira voltaria. Hoje eu vi não sei aonde, o parlamento, a Câmara de Deputados, chamada lá Câmara dos Comuns, não sei onde é que eu vi isso. Eu acho que foi na internet. Os deputados não têm nenhuma regalia. Quem chega primeiro senta lá tipo de uma arquibancada, né? Quer dizer, o exemplo do parlamento para o mundo inteiro e também na medicina, né? Porque uma das mais adiantadas do mundo era a medicina da Inglaterra. Agora, doutor, essa escolha aí da cesariana, cesárea, o que é a questão da vaidade da mulher, optar por isso, preservação, culto ao corpo, o que é? Eu acho que é muito pouco a percentagem de mulheres que tem medo do parto, né? Tem medo da dor do parto. Mas a satisfação que a mulher tem quando tem um parto normal é indescritível. Né? Mas por que então essa tendência da outra forma? Culpados são os médicos, obstetras. Então não é bem vontade da paciente, sim. Não. Do profissional. A influência é por causa da comodidade. Porque para fazer parto normal você tem que ter um saco de paciência. Né? Quantas vezes aconteceu que eu estava programado para sair para ir a um cinema no centro, ou então para ir num baile aí na redondeza, ficava preso porque tinha uma mulher em trabalho de parto. Não podia sair.
tinha que esperar, né? Às vezes até acontecia de me chamarem. Já fui chamado, estava num cinema em Blumenau, me chamam, né? Pelo alto-falante do cinema, estou sendo chamado na Vila Itopava. Aconteceu. Mas é ofício também da profissão, né, doutor? A gente na hora xingava, né? Depois. Bom, o senhor falou que passou de milhares de crianças que vieram ao mundo pelas suas mãos, né? Eu não tenho contado quantas foram, mas sei lá, umas 2.000 mais ou menos. Agora, o senhor falou há pouco, mencionou a internet, essa ferramenta aí que ajuda hoje a se ver o corpo humano pelo lado de dentro, né, numa câmera minúscula. O senhor lembra dos aparelhos, né, os acessórios que o senhor utilizava quando saiu da faculdade e iniciou a profissão? Não, o que tinha era um estetoscópio, um aparelho de medir a pressão arterial, né? E a gente tinha lá os... Hoje eu carrego no bolso uma espátulazinha para olhar na garganta e tal. Antigamente não tinha disso, era uma espátula de aço, né, que a gente lavava, esterilizava, guardava dentro do... E era isso, um martelinho de... Aquele martelinho de ver do reflexo. O reflexo, e era isso, né? A caneta e um bloco para se passar. Hoje em dia há uma evolução e, bom, essas ferramentas todas acabam ajudando o profissional, né? A gente ainda tem, eu, por exemplo, ainda uso, né? Só que hoje eu tenho até um computador aí, né? Mas eu digo lá na hora da cirurgia, na hora de um exame, isso facilita, contribui muito com o profissional, né? Essas ferramentas que tem aí de laboratórios. Não entendi bem a... Do tipo, hoje, você vai fazer uma endoscopia para saber um problema, vamos dizer, do estômago, do esôfago, essas coisas. Sim. E acaba tendo um diagnóstico até com maior precisão. E até na hora de fazer uma cirurgia, antigamente se abria o abdômen todo para tirar uma pedra na vesícula. Hoje é 3 furinhos, né? Pois é. Estou falando do avanço da tecnologia. Nesse ponto, a medicina progrediu, como eu já falei ali naquela outra entrevista que o senhor viu, em 5 ou 10 anos, ou nos últimos 50 anos, o progresso da medicina foi o que nos últimos 500 anos, né? Uma evolução tremenda, né? O principal avanço foi a anestesia, né, que começou no fim do século XIX, né, lá perto de antes de 1800 a 1900, a anestesia foi o que deu um impulso à cirurgia, né, e com isso... Né, isso ajudou bastante, né? Antigamente o que eles faziam? Cheiravam alguma coisa e colocavam alguma coisa na boca? Inclusive aqui as minhas primeiras anestesias eram feitas com éter. Era uma armaçãozinha de arame, né, que se cobria com uma gaze e pingava éter, né, e o paciente tinha que inalar, né, mas o paciente se rebelava, então ele era amarrado na mesa e tal. Já pensou, cidadão na mesa cirúrgica, todo amarrado? Assim que quando era possível, a gente fazia antes na veia um sedativo, aí o paciente já apagava um pouco, né? Eu cheguei a fazer cirurgia de vesícula, por exemplo, e de estômago, e outras coisas que apareciam aí, na base dessa anestesia com éter. Só muito depois, eu não sei há quanto tempo, mas eu acho que nos últimos 30 anos, talvez, ou menos até, é que vieram os primeiros anestesistas especializados em anestesia. Senão, a anestesia era feita assim, por alguém da enfermagem. Né? Agora o senhor imagina, às vezes vai até mais de 20, 30 horas numa mesa cirúrgica. Bom. E aí, se não fosse esse avanço com a anestesia... não dá, né? Essas anestesias, assim, o éter é um anestésico inócuo. Ele é praticamente impossível matar alguém com éter. Né?
E qual é a composição da anestesia? Qual é o efeito, o procedimento para fazer literalmente o paciente dormir? Para quê? Para o paciente dormir e poder ser feito o processo? Não, você faz um sedativo direto na veia, né? Aí ele dorme. Atualmente eles fazem não só um sedativo na veia, o paciente apaga de uma vez e fazem lá um outro medicamento que é um relaxante muscular para poder fazer a intubação. Aí põe um tubo na traqueia, né, para poder ventilar, fazer a ventilação mecânica e garantir, né, porque aí não há perigo de acordar. De ele acordar e também não há maior perigo do paciente ficar sem oxigênio, coisa assim. Né? Eu vi um filme, eu não sei, não me recordo aqui o nome desse filme, não sei se foi ficção ou não, onde o paciente acorda no meio de uma cirurgia, acaba o processo da anestesia. Isso é mais brincadeira. Isso deve ser, mas enfim, esses filmes aí, eles levam a gente para viajar, né? Com essa anestesia de ETA, se a gente se descuidasse, podia ser que o paciente começasse a acordar, mas aí botava um pouquinho mais. Cirurgias, doutor, o senhor fez muitos processos cirúrgicos? Como eu já disse, eu sempre fui muito conservador. Aquelas cirurgias que eu tinha condições de fazer, né? Olha, nos primeiros 20 anos, talvez, dava duas cirurgias por ano, por semana. Lá, de vez em quando, uma apendicite aguda, hérnia encarcerada, né? Ou, muito raramente, uma cesárea, né? Menos frequentemente lesões assim provocadas por acidente, como a gente levava uma pancada no abdômen, estourava o intestino, né? Tinha que ir lá operar, tirar pedaço de intestino, essas coisas assim. O senhor, então, é mais a especialidade, é o clínico geral, né? Digamos. Ainda sou. Eu cheguei a fazer um pouco, não bem especialização, mas eu me especializei um pouco em varizes, porque havia muitos casos de úlcera de perna, assim, né? E cheguei a fazer um curso de varizes lá em São Paulo com o professor Mário Dengue, né, que era a maior autoridade naquela época. E ali eu fiz aí algumas centenas de cirurgia de varizes. Mas depois eu deixei de fazer essa cirurgia. Bom, o senhor é médico há tanto tempo, escolheu por vocação essa coisa e continua aqui dentro até hoje, aposentado, mas não consegue ficar longe do consultório. Qual é a sua mensagem que o senhor diria aos profissionais médicos, àqueles que estão nas faculdades de medicina, àqueles que se propõem a entrar nesse campo? Isso é uma pergunta muito, muito longa mesmo. Não, a primeira coisa para os meus colegas eu diria que deixassem um pouquinho, que dedicassem um pouco mais de tempo a cada paciente. Que o que desacredita a medicina é justamente o pouco tempo que o médico passa no consultório com o seu paciente. Não dá tempo, às vezes, para o paciente. Não. Mas o que faz isso é a socialização da medicina. Vai atender 20 pacientes numa hora, não dá, né? Então, que dediquem mais tempo ao paciente a ouvir, porque a metade do diagnóstico, ou 3/4 parte do diagnóstico é feito pelo interrogatório, pela conversa com o paciente, né? E o paciente procura o médico justamente, muitas vezes, porque ele quer falar, coisa que... Confiança. É isso aí. Bom, para fazer... Não tenho mais nenhuma, assim, nada... Quem sou eu para dar mensagem? Digamos assim, que seja uma coisa humana para o ser humano, né?
Justamente. Que o médico precisa ser, pelo menos nós aqui leigos entendemos que se houver humanidade no tratamento ao paciente, acho que a coisa fica... Não, a empatia do médico, do paciente, isso influi muito. O paciente que vai no médico porque ele tem confiança naquele médico, é um ponto positivo na cura, né? Porque a gente sabe, e cada vez a gente atualmente se acredita mais, ou se dá mais valor a esse relacionamento do paciente, porque o paciente está procurando o quê? Quer um apoio, ele quer, enfim, ele gostaria de fazer